Vamos a mais uma notícia do Vasco hoje. E se você for vascaíno de coração, apoie o canal, inscreva-se, deixa um like e assista até o final que tem informações de ouro. O adversário do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Como é que eu gosto quando você fala? Tá com medo? Tá com medo do Vasco? Não, assim, sendo bem sincero, Vasco chega como favorito. Dorme de luz acesa. Tá jogando em casa. O jogo foi ontem, em São Januário. O Vasco venceu o Bangu e vai ter a vantagem no Clássico dos Milhões da semifinal do Carioca. Quem estava lá era Flávio Vini, que vai contar tudo pra gente. Fala, Flavinho. O Vasco entrou em campo sabendo que precisava vencer para ficar em segundo na Taça Guanabara. Em menos de 5 minutos, já deu um importante passo para isso. Gabriel Peck marcou o 5º dele na temporada. Muito feliz por mais um gol, agradecer a Deus. Claro, sem dúvidas, hoje era um jogo muito importante e a gente conseguiu essa vitória. O segundo do Vasco quase saiu com pumita de cabeça. O time relaxou depois disso e o Bangu começou a ameaçar. Léo Jardim deu um susto na torcida. Gabriel Martins pegou de primeira e o goleiro vascaíno voltou a ter trabalho. O Vasco retomou o controle do jogo e Jair perdeu uma chance incrível. Capasso tentou de cabeça e Santilho fez outra boa defesa. Foi o momento do goleiro do Bangu na partida. Pedro Raul arriscou e Santilho espalmou. O árbitro marcou pênalti do Luiz Felipe no Paulo Vitor. Alex Teixeira cobrou e lá estava o Santilho para defender. Foi o 3º pênalti perdido pelo time esse ano. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo, e como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tem uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. O Vasco voltou do intervalo, perdendo outra chance com o Peck. Aí, a tarefa que parecia fácil começou a preocupar. O Bangu chegou perto do empate depois desse rebote do Léo Jardim. O Vasco parou. Kevin jogou para fora a boa oportunidade de cabeça. Gabriel Martins arriscou de longe. Léo Jardim espalmou e ainda viu a bola bater no travessão. A gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que normalmente a gente não dá aos adversários. Com um a mais, o Vasco respirou e quase aumentou com Pedro Raul. Figueiredo também poderia ter feito o segundo, mas perdeu 2 excelentes oportunidades. Coube então ao Pedro Raul fazer mais um, o 7º dele na temporada, o 5º em 3 jogos em São Januário. Camisa 9 tá ali pra isso, né? Pena que foi no finalzinho, eu já queria ter dado esse alívio um pouquinho antes, mas feliz pelo gol, feliz por sacramentar a vitória, que foi muito importante para os nossos objetivos. O objetivo foi alcançado. O Vasco fica em segundo lugar na Taça Guanabara. O time vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Carioca com a vantagem de jogar por 2 empates. Mesmo que de forma tímida, a gente voltou a ouvir aqui em São Januário o grito de seremos campeões. Muita confiança, eu só tenho uma coisa para falar. O respeito voltou. Ano passado a gente não saiba com nada. Hoje em dia, com esse time maravilhoso que tá aí, é Pedro Raul neles, hein? Carioca pra gente agora é pouco. Eu quero Copa do Brasil, entendeu? Copa do Brasil pra gente é o mínimo. Absorver o que a gente fez de bem, o que a gente pode melhorar. O professor vai nos passar isso durante o restante da semana. E com certeza tentar repetir a nossa grande atuação para ir lá e cumprir o nosso objetivo de se classificar para a final. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. Rindo à toa, os vascaínos já começaram a provocar. Pode esperar! A sua hora vai chegar! Olha, nós vamos falar do Vasco da Gama agora, mas antes, dá parabéns para todo esse elenco do Bangu. Os meninos correram muito ontem, jogaram muita bola, deram trabalho pro Vasco da Gama, principalmente depois dos 20 minutos, tem uma parada técnica, né? Aí, aos 20 minutos do primeiro tempo, Felipe Maestro, que é o treinador do Bangu, reencontrou a torcida do Vasco, não foi a primeira vez,
pegou aquela pranchetinha dele lá, mágica, e o Bangu melhorou muito, evoluiu muito no jogo, fez uma pressão muito grande no Vasco da Gama. Os meninos correram até o final. E pro Bangu, gente, nesse jogo, não era jogo já ganho de nada, não. Não era para cumprir tabela, já sendo a última rodada. Esse jogo definia pro Bangu se ele ia ou não participar da Taça Rio. Porque o Nova Iguaçu venceu o Madureira ontem, e entrou na classificação, tirou o Bangu. Então o Bangu precisava vencer o Vascão para entrar na classificação da Taça Rio. Tem uma evolução aí no trabalho do Felipe Maestro, que está desde lá de 2021. Então, parabéns aí para todo esse elenco do Bangu, principalmente pro Matheus, goleiro. Pegou pênalti, o Gabriel, né? Também, o Gabriel Martins. Atacante, se não me engano. Gabriel Saulo, camisa 2, também joga muita bola. Ô, Pedrosa, deu trabalho o Bangu pra vocês? Deu trabalho num dia que o Vasco também estava muito mal. Assim, a gente tem que pontuar algumas coisas. O Vasco não teve uma boa atuação ontem, o que é algo normal dentro de um início de trabalho, você oscilar. E o Vasco, inclusive, oscilou no momento que ele poderia oscilar. Que era o quê? Verdade. Já estava classificado, tinha o objetivo de vencer a partida, é claro, e conseguiu vencer. Vencer jogando mal também é importante, porque não vão ser todos os jogos que o Vasco vai desempenhar um grande futebol. Só que aí pra gente tentar explicar a má atuação do Vasco. Se você pegar a linha de 4 da defesa, 3 jogadores nunca tinham jogado juntos. Primeiro, Paulo Vitor, o Anderson Conceição e o Capasso. O Capasso fez apenas a sua segunda partida oficial no ano. O Anderson Conceição estreou ontem. E o Paulo Vitor, que vem entrando nas partidas e pra mim foi o melhor em campo do Vasco da Gama, jogou bem, ele jogou muito bem, mas também falta entrosamento. Então, o Anderson Conceição, ele não dá ao Vasco o que o Léo, por exemplo, dá. O Léo é um cara que acelera passe, o Léo é um cara que faz lançamentos, que consegue quebrar a linha pelo meio, consegue quebrar a linha pela ponta, e o Piton também chega muito bem à frente e tem um entrosamento maior com aquele lado esquerdo, com o Alex Teixeira. Aí no meio-campo, o André e o Jair ontem me pareceram muito desgastados também do clássico contra o Flamengo. Vale lembrar, o Vasco pegou 3 clássicos em pouco mais de um mês. Isso também desgasta muito o elenco, isso é natural. E lá na frente o Vasco teve muita dificuldade. O próprio Pedro Raul, que depois fez um gol com a entrada do Nenê, bela assistência, e o Marlon Gomes também deu outra cara ao Vasco, o Pedro Raul estava nervoso em campo, estava se cobrando o tempo inteiro até além do normal. Mas fez o gol e o Vasco conseguiu. Então assim, a atuação ruim. Preocupa, Pedrosa? Não me preocupa, porque eu acho que é uma oscilação normal. Mas o que me preocupa de fato, não só para agora e para o resto do ano, é a questão dos pênaltis. São 4 pênaltis em 2023 e 3 perdidos. Isso quer dizer que o Alex Teixeira e o Pedro Raul não podem mais bater pênalti? É claro que não. O que quer dizer é o seguinte, o Vasco tem que achar um batedor. Porque principalmente nessas fases finais de semifinal de Campeonato Carioca, dentro do jogo de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, você não pode desperdiçar uma cobrança dessa maneira. Então é isso que o Vasco tem que acertar, à procura da batida perfeita. Eu fico imaginando se tiver pênalti o Flamengo e Vasco. O Vasco não faz gol de pênalti, o Santos não pega pênalti. E pegou do Pedro Raul, né? Pegou, teve. Mas foi uma cara. Comente aqui abaixo, seu comentário é muito importante para o Vascão. Se gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se para receber mais notícias do Vasco.